Sou filha de um milionário, mas ele se casou com uma mulher da minha idade. Quando ela chegou em casa, ela disse: "Não quero nada que lembre sua mãe aqui, então vá embora." Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. As palavras dela ecoaram pela sala de estar, ricocheteando nos porta-retratos que ainda guardavam o sorriso da minha mãe. Não quero nada que lembre sua mãe aqui, então vá embora. Charlene disse isso com a mesma naturalidade de quem pede um copo d'água. Seus olhos, de um azul gélido que antes eu achava bonito, me encaravam sem um pingo de compaixão. Ela alisou o vestido de seda, um presente do meu pai, e cruzou os braços, dona da situação, dona da casa que um dia foi o meu lar. Eu fiquei parada, a mala de mão que tinha acabado de descer do carro ainda nos meus pés. Tinha voltado da faculdade para o fim de semana, esperando um abraço do meu pai, talvez até um jantar em família esquisito e forçado, mas não isso. Nunca isso. Meu pai estava ao lado dela, um pouco atrás, como uma sombra. O olhar dele desviava do meu, fixo num ponto qualquer da parede, como se o padrão do papel de parede fosse a coisa mais fascinante do mundo. "Pai!" Minha voz saiu como um sussurro, um fiapo de som que mal conseguiu atravessar o espaço entre nós. Ele pigarreou. "Helena, querida, Charlene acha que seria melhor para a nova dinâmica da casa." "Nova dinâmica?" repeti, sentindo o nó na minha garganta apertar. "Que dinâmica? Você se casou com ela há um mês! Um mês! E agora eu tenho que ir embora da minha própria casa!" Charlene deu um passo à frente, o perfume dela, doce e enjoativo, invadindo meu espaço. "Olha, querida, não torne as coisas mais difíceis. Seu pai e eu estamos começando uma vida nova. Precisamos do nosso espaço. Você já tem 20 anos, não é uma criança. Tá na hora de bater as suas próprias asas." A forma como ela disse "querida" era um insulto, um veneno disfarçado de mel. Eu olhei para o meu pai, buscando qualquer sinal de resistência, qualquer indício de que o homem que me criou ainda estava ali, por baixo daquela fachada de marido submisso. "Pai, por favor!" eu implorei, as lágrimas começando a queimar nos meus olhos. "Nós vamos te ajudar, claro", disse ele, finalmente me olhando, mas seu olhar era fraco, derrotado. "Vou depositar um dinheiro na sua conta. Você pode ficar num hotel por uns dias até achar um apartamento." Um hotel. Um apartamento. Ele falava como se estivesse resolvendo um problema de logística, não como se estivesse expulsando a própria filha. A filha da mulher que ele amou por mais de 25 anos. A mulher cujas fotos Charlene queria apagar da existência. "Eu não quero seu dinheiro", cuspi as palavras, o choque inicial dando lugar a uma raiva quente e pulsante. "Você não teve o direito", sussurrei, mais para mim mesma do que para eles. Virei as costas, sem conseguir mais olhar para a cara dos dois. Subi as escadas correndo, os degraus de mármore parecendo frios e estranhos sobre meus pés. Cada passo era uma martelada no peito. Entrei no meu quarto e o ar pareceu fugir dos meus pulmões. Estava tudo como eu havia deixado. Meus livros na prateleira, minhas fotos com amigos na cortiça, a colcha que a minha mãe e eu escolhemos juntas. Era o meu santuário, e eu estava sendo expulsa dele. Abri o guarda-roupa e comecei a arrancar as roupas dos cabides, jogando de qualquer jeito em cima da mesa. Peguei 2 malas grandes no fundo do armário e comecei a enfiar tudo dentro, sem dobrar, sem cuidado. Eu só queria sair dali. Cada objeto que eu tocava trazia uma lembrança, uma pontada de dor. O urso de pelúcia que meu pai me deu quando fiz 5 anos, o primeiro livro que minha mãe me leu, eu não podia levar tudo. Eu não tinha para onde levar tudo. Meus soluços eram o único som no quarto. Eu me sentia pequena, desamparada. Como meu pai pôde permitir isso? Como ele pôde trocar a memória da minha mãe, a própria filha, por aquela mulher que tinha minha idade e um sorriso falso no rosto? Depois de quase 1 hora, as 2 malas estavam abarrotadas. Deixei muita coisa para trás. Coisas que doíam demais para tocar. Coisas que eu não tinha força para encaixotar. Com o rosto inchado e os olhos vermelhos, arrastei as malas para fora do quarto. Ao passar pelo corredor, vi a porta do antigo quarto dos meus pais aberta. Charlene estava lá dentro, dirigindo 2 homens que retiravam a cama de casal, a cama onde meus pais dormiram por tantos anos. "Cuidado com a parede!" ela ordenou, e depois me viu. Um sorriso vitorioso, quase imperceptível, curvou seus lábios. Ela não disse nada. Não precisava. O recado estava dado. A era da minha mãe havia acabado. A era dela estava começando.
Desci as escadas devagar, o peso das malas parecendo o peso do mundo nas minhas costas. Meu pai estava na sala, no mesmo lugar, olhando pela janela. Pronto, minha voz saiu rouca. Ele se virou. Havia dor nos olhos dele, eu podia ver. Mas havia também uma fraqueza que eu nunca tinha visto antes. Era a fraqueza de um homem que sabia que estava fazendo a coisa errada, mas não tinha coragem para fazer a coisa certa. Helena, Ele começou, mas não conseguiu terminar. Não diga nada, pai. Por favor. Só não diga nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não foi dito. De anos de amor e de uma traição que aconteceu em questão de semanas. José Roberto, o motorista do meu pai, um homem que me viu crescer e que era mais um amigo do que um empregado, apareceu na porta. Seus olhos gentis encontraram os meus e eu vi pena neles. Ele não disse uma palavra. Apenas pegou minhas malas com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da situação e as levou para o carro. Eu o segui. Não olhei para trás. Se eu olhasse, talvez desmoronasse ali mesmo no tapete persa que minha mãe tanto amava. Ao chegar à porta, a voz do meu pai me alcançou uma última vez. Eu te amo, filha. As palavras flutuaram no ar, vazias, sem peso. Eu parei, com a mão na maçaneta, mas não me virei. Como ele podia dizer que me amava enquanto me jogava para fora de casa a pedido da sua nova esposa? O amor não era aquilo. Não podia ser. Entrei no carro. José Roberto fechou a porta para mim e sentou-se ao volante. Ele me olhou pelo espelho retrovisor. Para onde, menina Helena? A pergunta simples me atingiu com força de um soco. Para onde? Eu não tinha para onde ir. Meus avós já haviam falecido. A única tia que eu tinha morava em outro estado. Minhas amigas moravam com os pais ou em dormitórios apertados da faculdade. Eu estava completamente sozinha. As lágrimas voltaram, silenciosas dessa vez. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder. Ele entendeu. Com um suspiro triste, ele ligou o carro e começou a dirigir, se afastando lentamente da única casa que eu já conheci. Pelo retrovisor, eu vi a figura do meu pai na porta diminuindo até desaparecer. Ao lado dele, quase como um troféu, estava Charlene, com seus cabelos louros brilhando sobre a luz do fim de tarde. Ela tinha vencido. E eu tinha perdido tudo. Naquele momento, sentada no banco de trás do carro de luxo do meu pai, me sentindo mais pobre e desamparada do que nunca, uma semente foi plantada no meu coração. Não era só dor, era raiva e uma promessa silenciosa de que aquilo não ficaria assim. As semanas seguintes foram um borrão de noites mal dormidas e dias ansiosos. O dinheiro que meu pai depositou, uma quantia que para ele era um trocado, parecia uma fortuna e uma ofensa ao mesmo tempo. Era o preço do meu exílio. Aluguei um pequeno apartamento mobiliado no centro. Um lugar impessoal, com paredes finas e cheiro de desinfetante. Todas as noites, eu me encolhia na cama estranha e o silêncio do lugar era tão alto que chegava a doer. O silêncio me lembrava da vida que eu tinha perdido, dos sons familiares da minha casa, do ranger da escada, do tic-tac do relógio antigo na sala. Agora, eu só tinha o barulho do trânsito e as vozes dos vizinhos que eu não conhecia. Tentei focar na faculdade, mergulhei nos livros como se eles fossem uma boia salva-vidas, mas minha mente vagava. Nas aulas, eu rabiscava o nome da minha mãe nos cadernos. No refeitório, eu via a Paz visitando seus filhos e sentia uma pontada de inveja tão forte que me deixava sem ar. Meu pai não ligou, nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Era como se, ao fechar a porta daquela casa, ele também tivesse fechado a porta do coração para mim. A dor da expulsão começou a se transformar em um ressentimento frio e pesado, uma armadura que eu não sabia que estava construindo. Cerca de 2 meses depois daquele dia fatídico, meu celular vibrou com um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Menina Helena, é o José Roberto.
A voz dele familiar e gentil foi um baque. Sentei-me na beirada da cama, o coração disparando. José Roberto? Aconteceu alguma coisa? Com o meu pai? Um medo irracional me percorreu. Apesar de tudo, ele ainda era meu pai. Ele está bem, fisicamente. Mas eu preciso falar com a senhora. É urgente e não pode ser por telefone. A senhora está livre. Sim, claro. Onde? Conhece aquela cafeteria perto do parque da cidade? A mais antiga na esquina? Sei qual é. Estarei lá em meia hora. Desliguei a cabeça a mil. O que poderia ser tão urgente? O tom de voz dele era grave, preocupado. Troquei de roupa às pressas, um jeans e uma camiseta. E mal me olhei no espelho. A imagem que ele refletia não importava mais. A menina que se preocupava com a aparência tinha ficado para trás, naquela casa de mármore e jardins bem cuidados. Cheguei à cafeteria e o encontrei numa mesa nos fundos, longe das janelas. Ele parecia mais velho, os vincos ao redor dos olhos mais profundos. Ele se levantou quando me viu, um gesto de respeito que quase me fez chorar. Obrigado por vir, menina, disse ele quando eu me sentei. O que aconteceu? Você está me assustando. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção em nós. Eu não deveria estar aqui. Se o seu pai, ou pior, se ela descobre, estou na rua. Mas eu vi a senhora nascer, segurei a senhora no colo. Não posso ficar quieto. Ele respirou fundo, as mãos grandes e calejadas apertando a xícara de café sobre a mesa. A tal da Charlene, ela não é boa gente. Eu sei que a senhora já sabe disso, mas é pior do que imagina. Ela não quer só o espaço dela na casa. Ela quer tudo. Tudo o quê? Perguntei, a garganta seca. O dinheiro, menina Helena. O dinheiro todo. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Nas últimas semanas, a casa vive cheia de advogados, de homens engravatados com pastas de couro. Eu levo e busco. Ouço conversas no carro mesmo quando eles acham que eu não estou prestando atenção. Ela está convencendo seu pai a fazer uma coisa eles chamam de reestruturação de ativos. Eu franzi a testa. O que significa isso? Significa passar tudo para o nome dela. As empresas, os investimentos, até a casa. Ele está usando uma desculpa de proteção patrimonial, dizendo que é para evitar problemas com impostos no futuro, para simplificar a herança. Mas o seu pai não está bem, Helena. Ele anda aéreo, cansado. Ele acredita em tudo o que ela diz. Ela o enche de remédios para dormir à noite e vitaminas de manhã. Ele parece dopado a maior parte do tempo. Assino o que põe na frente dele sem nem ler. Um gelo percorreu minha espinha. A imagem do meu pai fraco e derrotado no dia em que fui expulsa voltou com força total. Ele não estava apenas submisso. Ele estava sendo manipulado, envenenado aos poucos. Mas ele não pode fazer isso. E a minha parte? A herança da minha mãe? Minha voz era um fio. É exatamente por isso que eu vim, disse José Roberto, os olhos fixos nos meus. Metade de tudo aquilo é seu por direito. Foi o que a sua mãe deixou estipulado no testamento. Mas a Charlene descobriu uma brecha. Se o seu pai transferir os bens em vida, como se fossem investimentos ou vendas para as empresas de fachada que ela está criando, o testamento da sua mãe perde o valor. Quando seu pai se for, não vai sobrar nada para ser dividido. Vai ser tudo dela. Legalmente. Fiquei em silêncio, absorvendo o golpe. Não era só sobre mim. Era sobre apagar o legado da minha mãe. O trabalho de uma vida inteira, o patrimônio que ela construiu ao lado do meu pai. Tudo seria entregue nas mãos daquela mulher. A raiva que eu senti no dia em que fui expulsa voltou, mas desta vez não era uma chama descontrolada. Era um fogo frio, concentrado, uma fúria calculista. O que você viu, exatamente? Perguntei, a minha voz agora firme. Eu vi os documentos. Ontem, ela deixou uma pasta no banco de trás do carro. Eu não devia, mas eu olhei. Eram minutas de contratos, transferências de ações de uma das maiores empresas do seu pai para uma holding recém-criada no nome dela. O valor era absurdo, Helena, coisa de milhões, e o seu pai ia assinar. A data da assinatura estava marcada. Sexta-feira que vem. Sexta-feira. Eu tinha pouco mais de uma semana. Ela tem um cúmplice, continuou ele.
Um dos advogados, um tal de Dr. Moraes. Ele parece ser o cérebro por trás de tudo. É ele quem elabora os contratos, quem encontra as brechas na lei. Eu me recostei na cadeira, a mente girando. Aquela mulher não era apenas uma madrasta cruel. Era uma golpista profissional. E meu pai, cego de paixão ou drogado por ela, era sua vítima perfeita. Mas o dinheiro não era só dele. Aquele dinheiro tinha o suor e os sonhos da minha mãe, e eu não ia deixar que aquela víbora roubasse isso. Precisamos de provas, José Roberto. Provas concretas, de que isso é um golpe. Provas de que ela está manipulando ele. Eu sei, ele assentiu. É por isso que eu tô aqui. Sozinho eu não posso fazer nada. Sou só o motorista. Mas com a senhora é filha dele. A senhora tem o direito de intervir. Eu olhei para aquele homem bom e leal, arriscando tudo por mim, pela memória da minha mãe. E naquele momento eu soube o que tinha que fazer. A tristeza deu lugar à determinação. A menina chorona que arrastou as malas para fora de casa tinha ficado para trás. No lugar dela havia uma mulher com um objetivo. Ela quer apagar a minha mãe, eu disse em voz baixa. Ela quer roubar o futuro que meus pais construíram. Ela me tirou da minha casa. Agora eu vou tirar tudo dela. José Roberto me olhou, um brilho de aprovação nos olhos. O que a senhora tem em mente? Você disse que ele assina tudo que ela manda sem ler e que ela o mantém dopado. É aí que está a fraqueza dela. Ela confia na cegueira dele. E é essa confiança que nós vamos usar contra ela. Eu me recostei na cadeira, a mente girando. Você consegue acesso à casa? Ao escritório dele? É difícil, mas ela está sempre por perto. Mas às vezes ela sai para o spa, para encontrar as amigas. Fica por horas. É o que vamos precisar. Apenas algumas horas. O plano era arriscado. Insano, talvez. Mas era a única chance que eu tinha. Eu não ia lutar por dinheiro. Eu ia lutar por justiça. Pela minha mãe. E por mim. José Roberto, você vai me ajudar a desmascarar a Charlene e nós vamos fazer isso na frente do meu pai. Ele precisa ver com os próprios olhos com quem ela se casou. Aquele café, naquele fim de tarde, se tornou meu quartel-general. O motorista leal do meu pai se tornou meu único aliado. A guerra não era mais silenciosa. E eu não estava mais disposta a ser a vítima. Eu ia pro ataque. Passamos os dias seguintes planejando cada detalhe com a precisão de um general antes da batalha. José Roberto era meus olhos e ouvidos dentro daquela casa que eu já não podia mais chamar de minha. Ele me informava sobre a rotina de Charlene, as manhãs no spa, as tardes de compras, as noites de jantares com suas novas amigas interesseiras. A oportunidade perfeita surgiu na quarta-feira. Charlene teria um almoço beneficente, que, segundo José Roberto, duraria a tarde inteira. Era a nossa janela. Naquele dia, meu estômago parecia um nó de cordas. José Roberto me buscou a 2 quarteirões da casa, para não levantar suspeitas. Ele está no escritório, como sempre, disse ele, com a voz baixa. Ela o fez tomar os calmantes depois do café da manhã. Ele deve estar sonolento, não vai notar nada. Temos umas 3 horas, no máximo. Eu assenti, o coração batendo na garganta. Ele parou o carro nos fundos, pela entrada de serviço. Sair por aquela porta foi a maior humilhação da minha vida. Entrar por ela como uma ladra era no mínimo irônico. A cada passo eu sentia um arrepio. A grama, o cheiro das roseiras da minha mãe, tudo era familiar e dolorosamente estranho ao mesmo tempo. Entramos pela cozinha. Maria, a cozinheira que estava conosco desde que eu era criança, estava de costas, concentrada em cortar legumes. Quando ela se virou e me viu, seus olhos se arregalaram. Ela levou a mão à boca, abafando um grito. "Menina Helena!" Eu coloquei um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Ela veio até mim e me abraçou forte. Um abraço que cheirava a lar e a saudade. "Que bom te ver, minha filha. Essa casa não é a mesma sem você", ela sussurrou. "Eu sei, Maria, mas preciso que não diga a ninguém que estive aqui. É muito importante." Ela assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. "O seu quarto está trancado."
Ela mandou trancar. Aquela informação foi como uma facada, mas eu não tinha tempo para sentir a dor. Não se preocupe, não vim para o meu quarto. Segui José Roberto pelos corredores silenciosos. Passar pela sala de estar foi torturante. Os móveis da minha mãe tinham sido substituídos por peças modernas e frias. Os porta-retratos com nossas fotos de família tinham desaparecido. Era um showroom, não um lar. Entramos pela cozinha. Maria, a cozinheira que estava conosco desde que eu era criança, estava de costas, concentrada em cortar legumes. Quando ela se virou e me viu, seus olhos se arregalaram. Ela levou a mão à boca, abafando um grito. "Menina Helena!" Eu coloquei um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Ela veio até mim e me abraçou forte, um abraço que cheirava a lar e a saudade. "Que bom te ver, minha filha. Essa casa não é a mesma sem você", ela sussurrou. "Eu sei, Maria, mas preciso que não diga a ninguém que esteve aqui. É muito importante." Ela assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. "O seu quarto está trancado." Ela mandou trancar. Aquela informação foi como uma facada, mas eu não tinha tempo para sentir a dor. "Não se preocupe, não vim para o meu quarto." Segui José Roberto pelos corredores silenciosos. Passar pela sala de estar foi torturante. Os móveis da minha mãe tinham sido substituídos por peças modernas e frias. Os porta-retratos com nossas fotos de família tinham desaparecido. Era um showroom, não um lar. Chegamos à porta do escritório. José Roberto abriu lentamente. E lá estava meu pai, sentado em sua grande poltrona de couro, a cabeça pendendo um pouco para o lado. Ele olhava fixamente para a tela do computador, mas seus olhos estavam vidrados. Ele parecia uma casca vazia do homem que um dia foi. "Pai", chamei baixinho. Ele se virou lentamente, demorando para focar o rosto. "Helena? O que faz aqui?" "Vim te ver. Estava com saudades." A mentira doeu, mas era necessária. "Ah, que bom, filha, que bom. Sente-se." Enquanto eu o distraía com perguntas vagas sobre a sua saúde e o seu dia, José Roberto agiu. Com a agilidade de quem conhecia cada canto daquele lugar, ele se aproximou da mesa e localizou a pasta de couro preto que ele havia descrito. Com um movimento rápido e ensaiado, ele a pegou e a substituiu por uma pasta idêntica que trouxemos conosco. Dentro da nossa pasta não havia contratos de transferência de bens, havia apenas uma única folha de papel. Nela, com a ajuda de um amigo da faculdade de Direito, eu redigi uma confissão. Era uma declaração detalhada, escrita em primeira pessoa, como se fosse Charlene a autora. Descrevia todo o plano: a sedução de um viúvo vulnerável, a manipulação psicológica, o uso de medicamentos para diminuir o raciocínio e, por fim, o plano para transferir todo o seu patrimônio, deserdando a própria filha. Era brutal, explícito e inegável. José Roberto me lançou um olhar. A troca havia sido feita. Agora era só esperar. Fiquei mais alguns minutos, o coração apertado ao ver o estado do meu pai. Ele mal conseguia manter uma conversa. Despedi-me com um beijo na testa. Sua pele estava fria. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu mal comi, mal dormi. A cada minuto, eu esperava uma ligação de José Roberto dizendo que tudo tinha dado errado, que Charlene havia descoberto. Mas a ligação não veio. Na sexta-feira, eu me vesti com uma determinação fria. Escolhi um vestido simples, mas elegante, um que minha mãe gostava. Prendi o cabelo e passei uma maquiagem leve para esconder as olheiras. Eu não ia parecer uma vítima. Eu ia parecer a filha da dona daquela casa. José Roberto me avisou por mensagem. Eles estão no escritório com o Dr. Moraes. É agora. Não usei a entrada de serviço desta vez. Toquei a campainha da porta da frente. Maria abriu com um sorriso nervoso e me deixou entrar.
Caminhei diretamente para o escritório, sem hesitar. Não bati, apenas abri a porta. Os três se viraram, surpresos. Charlene, sentada ao lado do meu pai como uma rainha em seu trono, me fuzilou com os olhos. O Dr. Moraes, um homem de aparência escorregadia, ajeitou os óculos. Meu pai parecia confuso. Helena, o que significa isso? Charlene sibilou, levantando-se. Você não pode entrar assim? Na verdade, eu posso, respondi, a voz calma e firme, surpreendendo até a mim mesma. Esta ainda é a casa da minha mãe e eu vim para garantir que o legado dela seja respeitado. Pai, continuei, ignorando-a e me dirigindo a ele. O que você está fazendo? Helena, agora não é uma boa hora, disse ele, o tom cansado de sempre. Estamos assinando uns papéis importantes. Tão importantes que você nem vai ler? Provoquei. Charlene interveio. Não se meta onde não é chamada, garota. Isso é assunto de negócios. Volte para o seu... onde quer que esteja morando. O Dr. Moraes empurrou a pasta aberta e uma caneta na direção do meu pai. Ricardo, se puder assinar aqui, podemos concluir. Meu pai pegou a caneta. Meu coração parou. Por um instante achei que meu plano tinha falhado, mas então ele olhou para mim. Talvez tenha sido minha presença, talvez um lampejo de lucidez, mas ele hesitou. O que é isso, afinal? Perguntou, olhando para o papel pela primeira vez. É apenas o procedimento padrão, Ricardo, para a reestruturação, disse o advogado um pouco rápido demais. Deixe-o ler, Charlene. Ou você tem medo do que ele vai encontrar aí? Disse eu, dando um passo à frente. O rosto de Charlene empalideceu. Ela tentou pegar o papel da mesa, mas eu fui mais rápida. Peguei a folha e a segurei no alto. Leia, pai! Leia em voz alta para que todos possamos ouvir. Ele pegou o papel da minha mão, os olhos percorrendo as primeiras linhas. O silêncio no escritório era total. Então, eu vi a mudança. A cor sumiu de seu rosto. Sua mão começou a tremer tanto que o papel tremia junto. Sua respiração ficou ofegante. Eu, Charlene Antunes, ele começou a ler, a voz um murmúrio chocado. Confesso que me aproximei de Ricardo Montenegro com o único propósito de tomar posse de seus bens. Charlene soltou um som estrangulado. O Dr. Moraes se levantou de um salto. Isso é um absurdo! Alguém trocou os documentos. Mas meu pai não o ouvia mais. Ele continuou lendo, cada palavra o atingindo como um soco. Ele leu sobre os remédios, sobre a manipulação, sobre o plano de me deixar sem nada. Ao terminar, ele deixou o papel cair sobre a mesa. A caneta rolou de seus dedos e caiu no tapete. Ele olhou para Charlene, mas não com raiva, com uma dor profunda. Uma desilusão que parecia quebrar algo dentro dele. Era tudo mentira? Perguntou, a voz embargada. Charlene não respondeu. Ela olhou para mim com um ódio assassino. Saia, disse meu pai, a voz agora ganhando força, uma força que eu não ouvia há meses. Saia da minha casa, agora! E você? Apontou para o advogado. Se eu te vi na minha frente de novo, eu te coloco na cadeia para o resto da sua vida. O advogado não esperou uma segunda ordem. Pegou a sua pasta e saiu do escritório quase correndo. Charlene ficou parada por um momento, derrotada. O olhar que ela me lançou prometia vingança, mas não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ela tinha perdido. Ela se virou e saiu, batendo a porta atrás. O escritório ficou em silêncio novamente. Meu pai desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer ou o que sentir. Eu tinha vencido, mas o gosto da vitória era amargo. Depois de um longo tempo, ele ergueu o rosto. Estava devastado, envelhecido 10 anos em 10 minutos. As lágrimas traçavam caminhos em sua pele. Helena, me perdoa. A voz era um pedido desesperado. Eu fui um tolo, um cego. Eu deixei aquela mulher, eu te expulsei, eu traí a memória da sua mãe. Me perdoa, filha, por favor. Ele se levantou e veio em minha direção, parecendo que ia cair. Ele segurou minhas mãos. O que a sua mãe deixou é seu, sempre foi.
Eu vou consertar isso. Hoje. Agora. Ele foi até o cofre no canto da sala, discou a combinação com as mãos trêmulas e tirou um envelope grosso. O testamento da sua mãe. A sua parte. Eu nunca deveria ter deixado isso chegar a esse ponto. Ele me entregou um envelope. E então, ele me abraçou, me apertando com força, como se tivesse medo que eu fosse desaparecer. Me perdoa, ele repetia, a palavra abafada no meu ombro. Eu não o abracei de volta. Fiquei ali, rígida, segurando o envelope que representava a minha justiça, mas sentindo um vazio imenso por dentro. Eu permaneci imóvel nos braços do meu pai por um longo momento. O cheiro dele era o mesmo, uma mistura de loção pós-barba e o perfume suave de seus ternos, um cheiro que em toda a minha infância significava segurança e amor. Mas agora tudo estava diferente. O abraço dele não me confortava. Parecia o abraço de um estranho desesperado. Lentamente, com delicadeza, eu me afastei. Ele pareceu murchar com o meu afastamento, as mãos caindo ao lado do corpo. Helena, por favor, diga alguma coisa, ele implorou, a voz rouca. Eu olhei ao redor do escritório. A luz do sol entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. A cadeira dele ainda estava tombada no chão, uma testemunha silenciosa da explosão que acabara de acontecer. O papel com a confissão forjada estava sobre a mesa. Tudo parecia surreal. O que você quer que eu diga, pai? Perguntei, a minha própria voz soando cansada. Que tá tudo bem? Que podemos esquecer os últimos meses e fingir que nada aconteceu? Não, claro que não. Ele se apressou a dizer. Eu errei de uma forma imperdoável, mas eu posso consertar. Você vai voltar para casa, para o seu quarto. Podemos redecorar, comprar móveis novos, fazer o que você quiser. Esta casa é sua. As palavras dele, que meses antes seriam tudo o que eu queria ouvir, agora soavam vazias. Ele não entendia. Ele achava que o problema eram os móveis, a decoração, a minha ausência física. Mas o problema era a confiança, que havia sido estilhaçada. Eu não posso voltar, pai. A frase ficou suspensa entre nós. A dor no rosto dele se intensificou. Helena, por quê? Helena, eu expulsei aquela mulher. Ela nunca mais vai pisar aqui, eu juro. Podemos ser uma família de novo. Eu balancei a cabeça lentamente. A Shaline foi só um sintoma. O problema é mais profundo. Quando a mamãe morreu, nós nos perdemos um do outro. Você estava sofrendo e eu também. Em vez de nos unirmos, nós nos afastamos. E no primeiro momento em que apareceu alguém que te ofereceu uma saída fácil para sua dor, você agarrou com as duas mãos. E para isso você estava disposto a sacrificar tudo, inclusive a mim. As lágrimas voltaram aos olhos dele. Ele não tentou negar, ele sabia que era verdade. Você não me defendeu, pai. Continuei, a voz embargando um pouco, mas eu me mantive firme. Você ficou parado, olhando para a parede, enquanto ela me dizia para eu ir embora da minha casa porque eu era uma lembrança da minha mãe. Você entende o que isso significa? Você permitiu que a memória da mulher que você amou fosse tratada como lixo, algo a ser descartado. Ele fechou os olhos como se minhas palavras fossem golpes físicos. Eu sei, eu fui fraco, covarde. Eu estava tão perdido no meu luto e ela era como uma luz, algo novo e vibrante. Eu me deixei levar, me deixei manipular. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu só posso te pedir perdão. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela decisão nos meus ombros. O ressentimento, a raiva, a dor, tudo aquilo estava me consumindo e eu não queria mais viver com aquele veneno dentro de mim. Olhei para o homem à minha frente, quebrado e arrependido. Ele não era um monstro. Era apenas um homem falho que cometeu um erro terrível. Eu te perdoo, pai. Um suspiro de alívio escapou dos lábios dele. Ele deu um passo em minha direção, talvez para me abraçar de novo, mas eu ergui a mão, detendo-o. Eu te perdoo, repeti. Eu preciso te perdoar, para que eu possa seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas podem voltar a ser como antes. Eu entendo, ele sussurrou.
embora eu visse em seus olhos que ele não entendia completamente. Eu vou embora, anunciei. Não da sua vida, mas desta casa. Desta cidade, talvez. Eu preciso encontrar o meu próprio caminho agora. Um caminho que não dependa de você ou do seu dinheiro. Mas a herança? Ele apontou para o envelope em minhas mãos. É sua por direito. Use-a. Construa sua vida. Eu vou, eu disse, segurando o envelope com firmeza. Isso não é um presente seu. É o legado da minha mãe. E eu vou usá-lo para honrar ela. Vou terminar minha faculdade, talvez abrir meu próprio negócio um dia. Vou construir algo que seja meu, por mérito meu. Ele apenas assentou, as lágrimas rolando silenciosamente. Ele havia perdido o direito de opinar sobre o meu futuro. Eu te amo, pai. Acho que uma parte de mim sempre vai te amar. Mas o homem que eu idolatrava, o herói da minha infância, ele não existe mais. E eu preciso aprender a conviver com isso. E você precisa aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Ficamos em silêncio por mais um tempo. O que mais havia para ser dito? As feridas estavam abertas. E só o tempo poderia, talvez, cicatrizá-las. Eu preciso ir, disse por fim. Virei-me para fora do escritório. Atravessei a sala de estar fria e impessoal e fui em direção à porta da frente. Meu pai me seguiu, mantendo uma certa distância, como uma sombra arrependida. Na porta, José Roberto me esperava ao lado do carro. Ele tinha tirado o cap, um sinal de que não estava mais ali como motorista, mas como amigo. Ele me deu um sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. Tá tudo bem, menina? Ele perguntou. Vai ficar, respondi. Olhei para casa uma última vez. A fachada imponente, os jardins bem cuidados. Por fora, tudo parecia perfeito, como sempre. Mas por dentro, tudo estava quebrado. Era uma casa de fantasmas e memórias dolorosas. Eu não pertencia mais àquele lugar. Meu pai estava parado na soleira da porta, a mesma porta por onde eu tinha saído aos prantos meses antes. A postura dele era de um homem derrotado. Para onde você vai? Ele perguntou. Ainda não sei, mas pela primeira vez parece que eu tenho um mundo inteiro para escolher. Entrei no carro. Não era uma fuga desesperada, como da última vez. Era uma partida consciente. José Roberto sentou-se no volante. Quer que eu a leve para o seu apartamento? Ele perguntou. Sim. E depois, José Roberto, você devia tirar umas longas férias. Você merece. Ele riu. Uma risada genuína. Acho que vou fazer isso mesmo. Ele ligou o carro. Enquanto nos afastávamos, eu não olhei para trás. Eu não precisava. Eu sabia o que veria. Um homem solitário em uma casa enorme e vazia, pagando o preço de sua fraqueza. Eu não sentia prazer na sua dor, apenas uma tristeza profunda por tudo que havíamos perdido. Segurando o envelope contra o peito, eu olhei para frente, para a estrada que se abria diante de mim. O caminho seria longo e, com certeza, difícil. Eu teria que reconstruir minha vida do zero, aprender a ser adulta de verdade, sem a rede de segurança de um pai milionário. Mas eu não estava com medo. A menina assustada que foi expulsa de casa tinha morrido naquele dia. Em seu lugar, nasceu uma mulher que sobreviveu à traição, lutou por justiça e, no fim, encontrou a força para perdoar e a coragem para partir. Eu estava livre. E isso, eu sabia, era uma herança muito mais valiosa do que qualquer quantia de dinheiro. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.